Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, para esse nosso primeiro encontro um pouquinho mais cedo, porque o dia promete. Nós temos a eleição na Câmara, a eleição no Senado, para escolhas dos seus respectivos presidentes. Temos algumas movimentações políticas importantes, inclusive com envolvimento das Forças Armadas, agora sob o comando de um presidente democrata, e isso faz toda a diferença porque finalmente elas estão sendo convocadas, requisitadas, para servirem ao povo brasileiro, ao interesse nacional, à pátria brasileira. Mas o que está mais mexendo com o noticiário de uma maneira geral é a disputa no Senado do nosso país. Nunca a gente viu tanto envolvimento de atores externos ao Senado numa eleição. Isso porque nós temos, de fato, um candidato que é um democrata, que é o Pacheco, que está ali representando as forças democráticas, que tem ali como seu oponente principal o Rogério Marinho, uma figura que eclodiu das trevas, foi eleito nesse ambiente de obscurantismo aqui no nosso país e agora está querendo ali usar o Senado, não para uma atividade republicana, mas para servir ali ao golpismos, a teorias conspiratórias, a emparedar o governo que foi eleito democraticamente, o governo do presidente Lula, enfim. Mas será que existem chances deles conseguirem esse intento de inviabilizar o governo Lula? Será que eles vão fazer exatamente isso? Esse é o propósito principal dessa gente ou tem outras coisas que estão por trás também? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, te convido a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários, enfim. Participe de nossos chats, que todos os dias aqui eu abro entre 5 horas e 5 e meia, e se puder também, se inscreva no nosso clube de membros. É uma forma de você ficar aqui mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos seguir aqui para os nossos assuntos. Gente, em primeiro lugar, nós estamos vendo aqui uma coisa que chega a ser uma ironia, né? Essa gente bolsonarista, eles quiseram tanto o acionamento das Forças Armadas e eles ficaram absolutamente inertes, apenas ganhando os seus soldos ali, os seus salários e conspirando contra a pátria brasileira, pelo menos algumas alas ligadas a Bolsonaro. Agora elas estão sendo comandadas por um presidente civil, por um presidente democrata para ajudarem a resguardar interesses do povo brasileiro, sobretudo das nações indígenas. A matéria diz: Exército, Marinha e Aeronáutica vão combater garimpeiros na terra Yanomami, diz Defesa. Ministro José Múcio Monteiro anuncia que vai a Roraima na próxima semana. É uma ironia mesmo, né? Porque essa gente toda queria ver tanto as Forças Armadas atuando e agora elas estão atuando sob o comando de Lula justamente para atacar aqueles que foram protegidos por Bolsonaro. Esses ilegais que estão extraindo as nossas riquezas, destruindo as nossas riquezas e matando os nossos indígenas. É uma contradição, né? Pois bem, ontem saiu uma matéria na TV Bandeirantes que é bem ilustrativa disso tudo que eu estou falando aqui para vocês. Eu vou compartilhar aqui para a gente comentar alguns aspectos. Vamos lá. De uma operação para tirar os garimpeiros da terra dos Yanomamis, em Roraima. A autorização está em um decreto presidencial. Durante a criação do Conselho de Participação Social, o presidente falou da crise humanitária que atinge os Yanomami em Roraima. Segundo Lula, o decreto publicado ontem é um ultimato do governo aos mais de 20 mil garimpeiros que atuam ilegalmente na terra indígena. O fato da gente ter visitado lá em Roraima uma terra Yanomami e ver a desgraceira que está acontecendo com aquele povo abandonado fez com que ontem nós assinássemos um decreto para definitivamente tirar os garimpeiros das terras indígenas nesse país. O decreto determina a atuação dos militares, da Força Nacional de Segurança e de outros órgãos do governo para proteger os indígenas. Em entrevista exclusiva ao Band News TV, o ministro da Defesa, José Múcio, explicou que a medida facilita a atuação das Forças Armadas e terão um contingente maior na Amazônia. O presidente autorizou abrir os postos que foram fechados de FUNAI, postos de saúde que foram fechados, de maneira que todos vão ter que ser reforçada a segurança. É aí onde entra a presença do Exército, que é o trabalho de campo. A Marinha vai fazer o trabalho através dos rios, porque eles têm barcos, são balsas de exploração que precisam ser confiscadas, e a Aeronáutica vai também controlar o espaço aéreo. Com qualquer voo suspeito vai ser obrigado a desviar a rota e pousar no campo para ser identificado. Ao ser questionado se o governo poderia montar uma operação de guerra para acabar com o garimpo ilegal, Múcio disse que sim. Eles têm helicópteros, aviões,
armamentos pesados, e nós vamos precisar enfrentar esse problema. É a única forma de se safar esse problema, porque os índios verdadeiramente foram vítimas dele. Evidentemente... Gente, então, vocês vejam só aquilo que eu disse na abertura aqui do nosso papo, né? É uma grande ironia. As Forças Armadas vão entrar com muita energia nessa história, então eles, de fato, tudo aquilo que fica na teoria, no campo teórico, agora eles vão poder colocar em prática. E ai daqueles que reagirem, né, que resistirem dentro dessa perspectiva toda que nós estamos vendo agora. Bom, Lula derruba 18 indicações de Bolsonaro para cargos no governo e em embaixadas. Indicações foram feitas pelo governo anterior, mas o Congresso ainda não aprovou. Gente, é aquilo que eu chamo de lixo da história. Bolsonaro tentou salvar algumas criaturas desse lixão, mas não teve jeito. Foi no final do governo, né? Como são cargos ali que o Lula pode reverter, então ele está fazendo isso e está criando aí espaços, inclusive, para negociações políticas. As negociações estão se dando, inclusive, agora para a eleição da Câmara e eleição para o Senado. Eu tenho visto também muitas visões um tanto ou quanto catastrofistas, né, de que Rogério Marinho, se ele ganhar essas eleições, o governo Lula está absolutamente inviabilizado. Eu não acredito nisso. O problema já vem de longe, como eu disse para vocês em alguns programas anteriores. O problema foi no tipo de eleição que nós temos no nosso país, que propicia que o parlamento majoritariamente seja ligado a interesses do grande dinheiro no nosso país, do grande capital, dos investidores estrangeiros, dos grupos abutres, dos especuladores, enfim, dos bancos. Essa gente toda acaba abocanhando postos estratégicos na política do nosso país e também de outros países onde essa lógica é muito parecida. Então, dentro dessa perspectiva, a gente não poderia esperar que tivéssemos ali uma Câmara Federal de Santos e um Senado de Santos. O problema é que o que está sendo colocado agora é um grupo de pessoas, né, que está tentando transformar o Senado numa base conspiracionista. Eles estão pensando ali não em criar uma casa de leis, não uma casa para aprovar propostas importantes para o povo brasileiro, mas um grupamento nitidamente criminoso que é utilizar o Senado para tentar inviabilizar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, emparedar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, especificamente o ministro Alexandre de Moraes. A gente percebe esse tipo de manobra que vem de fora para dentro, essa contaminação, e evidentemente isso causou também uma polarização, né? Muitas pessoas estão começando agora a entenderem para que serve a Câmara e para que serve o Senado. Os catastrofistas, né, pessoas que estão mais preocupadas, elas acham que o governo Lula vai ficar paralisado. Eu não acredito nisso. Gente, até que tem uma situação extremamente funcional, uma situação constitucional. Os que estão preocupados no futuro impeachment do presidente Lula, isso não vai acontecer, porque o impeachment ele não pode ser tocado pelo Senado, ele não pode ser movimentado apenas pelo Senado. O Senado, para se meter numa questão envolvendo impeachment, ele tem que primeiro ter a aprovação da Câmara por 2/3. Isso está no artigo 51 da Constituição Federal, se não me falha a memória, o inciso 1º. Então, se o Arthur Lira, se a Câmara não aprova maciçamente qualquer tipo de investigação ou abertura de processo de impeachment, o Senado não tem o que dizer nesse assunto. Sobre a governabilidade, o Poder Executivo vai ter muita força, o Arthur Lira vai também articular com senadores, inclusive alguns agora que estão tentando fazer algum tipo de barganha com Rogério Marinho, mas logo, quando o governo começar a entrar em campo, eles com seus interesses regionais, os seus interesses específicos, eles vão sentar para conversar. E o Lula conversa com todo mundo. O Lula tem experiência, ele sabe que isso está acontecendo. E também, não é por outra razão, que ele está se movimentando também para fazer com que o Rodrigo Pacheco consiga sair, o Pacheco, né, saia vencedor nesse processo que vai ser muito mais facilitador para ele, para as propostas que forem de iniciativas do governo federal para serem encaminhadas junto ao Senado e Câmara. Mas a gente vai vendo como é que existe uma contaminação, esses elementos tóxicos, eles estão cada vez mais concentrados e é por isso que a gente não pode baixar a guarda nunca, quando a gente vê esse tipo de cena aqui. O senhor Mala, ele apareceu das trevas de novo para entrar de cabeça, né, na eleição do Senado. Ele está movimentando as bases com que ele tem algum tipo de contato para influenciar senadores. Acompanhe essa parte aqui do último vídeo dele.
O senhor da ação penal, artigo 129, ao mesmo tempo ele é vítima, ele é promotor, ele é delegado, ele é juiz. Nem na Inquisição nós vimos isso. Ele destrói o devido processo legal, prende gente do povo que não tem foro no Supremo, mantém pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças em confinamento para fazer a operação pente fino. Então aqui, eu não vou nem colocar muito, mas o que ele quer de fato é derrubar o Alexandre de Moraes. Ele quer porque o Alexandre de Moraes tem muitos elementos para mandar essa criatura para a cadeia, de tantas coisas que aconteceram aqui. Como ele sempre terá muito dinheiro para fazer frente a condenações pecuniárias, esse não é o problema dele. O problema dele está mais no campo criminal. Então, ele está usando o espaço que ele tem para fazer pressão sobre os senadores para ver se os senadores conseguem livrar o Alexandre de Moraes da permanência dele, ou tirar o Alexandre de Moraes do Senado, para que todos os crimes que estão ali sob a sua investigação, sob o seu comando, eles caiam no esquecimento, não aconteça absolutamente nada. Eles só se esquecem de um detalhe: quem nomeará ou indicará um eventual ministro da Suprema Corte do nosso país será o presidente Lula. E ele pode escolher uma pessoa com um perfil muito próximo do Alexandre de Moraes. Eles apenas vão retardar um pouco algumas punições, né? Podem, inclusive, acelerá-las, porque se caem também esses processos. Isso numa visão catastrofista mais radical, né? Se acontecer isso que essas pessoas estão mais preocupadas, estão apontando aqui. Mesmo nessa situação mais grave, mais caótica, nós teremos a possibilidade de ter alguém ali jogando duríssimo contra esses senadores. E isso pode acender também uma crise institucional, porque não tem senador que não tenha algum papagaio, não tenha algum penduricalho, não tem, como diz na linguagem policial, né, uma capivara, alguns processos. O Supremo Tribunal Federal simplesmente pode soprar essa brasa e pode colocar muito senador com as barbas de molho e depois colocá-los também numa situação de perda de mandato. Então, será que eles vão querer usar o Senado para fazer cabo de guerra, para inviabilizarem, não o governo Lula, mas inviabilizarem a nossa vida, inviabilizarem o próprio Senado, fazerem uma balbúrdia aqui no nosso país? Então, é muito complicado. De longe, quem está soprando também algumas brasas é o ex-presidente da República. Como é que uma pessoa tão acovardada, uma pessoa sem luz própria, sem noção política, sem nenhum tipo de liderança política orgânica, porque nunca fez política, nunca precisou fazer política, porque ele sempre ficou no baixo clero, né, numa situação de ostracismo total, como é que pode uma pessoa dessa ainda ser escutada? E a gente vê notícias como essa aqui. Em Orlando, o Bolsonaro diz que o atual governo não dura muito tempo e pede votos para Rogério Marinho. A gente vê esse tipo de cena aqui, muito sui generis, né? O Valdemar da Costa Neto com o telefone celular ali, botando o Bolsonaro para falar ali no microfone, a imagem dele de Orlando, ao lado da ex-primeira dama, né? Aliás, a mulher 03, melhor mulher 03, que foi primeira dama aqui no nosso país, e também teve um relacionamento afetivo com o Valdemar da Costa Neto, situação essas intimidades reveladas pela ex-mulher de Valdemar da Costa Neto, que falou cobras e lagartos desse casal que nós estamos vendo aqui na tela, né? O Valdemar e a Michele. Então, essa gente que foi arremessada para o lixo da história, muitas pessoas que estão indo para o lixo da história, muitos que estão querendo vir das catacumbas, estão todos reunidos agora para ver se eles fazem do Senado uma cidadela para tumultuar as nossas vidas, a nossa democracia. Nós saberemos se eles conseguiram algum êxito, certamente no final desse dia, mais à noitinha. Eu acho que o Rodrigo Pacheco ainda tem grande vantagem porque ele tem ali muitos interesses ali, democratas, muitos interesses ligados ao governo Lula. O Lula liberou uma série de ministros para voltarem para o Senado para votarem. Então, é possível que essa situação mais danosa, ela não aconteça. Mas mesmo que haja uma eleição de Rogério Marinho, tenho certeza, gente, que lá na frente ele compõe também facilmente, ele também vai se curvar diante da realidade. Enfim, é muito difícil a gente fazer algum tipo de previsão, mas eu não comungo dessa ideia que o governo Lula acaba, que nós estamos numa situação totalmente destroçada se acontecer essa situação fora da curva, né? Mas vamos conferir mais tarde, tá bom? Vamos acompanhar, a gente tem acertado muitas as nossas análises aqui, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde, tchau!